Além das terapias quânticas que eu super indico para você reprogramar a sua mente, criando uma nova realidade, o mapa numerológico é uma ferramenta que eu sou completamente apaixonada. Quando eu fiz o mapa, parecia que a moça sabia tudo sobre a minha vida. Ela falou: Jéssica, você é assim, você é assado, você tem que cuidar para não trabalhar demais, porque você é muito ativa, você faz isso, você faz aquilo, você tem dificuldade aqui, você tem dificuldade assada. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Como que os números conseguem dizer tudo sobre mim? E o que que eu fui entender? Graças a Pitágoras, que fez vários cálculos matemáticos, e eu acredito que ele era um médium maravilhoso, porque para acessar tudo isso, para canalizar todo esse conhecimento, tem que ter uma intuição muito aguçada, tem que ter um sexto sentido muito aguçado. Ele trouxe os números de uma outra forma, ou seja, os números não servem só para você calcular um mais dois mais três mais cinco, eles são ferramentas jogadas na Terra para que a gente se encontre. Porque quando a gente toma o remedinho, né, antes de encarnar, a gente não lembra de nada. Só que aí tem ferramentas que vão fazer com que a gente recorde. É como se fosse um bônus que a gente ganhou. Então, o mapa numerológico é um bônus, as terapias quânticas é um bônus, o mapa astral é um bônus, onde você consegue conhecer um pouco mais de você. Então, o que que você precisa basicamente para fazer o seu mapa numerológico e por que ele é tão importante e por que que eu estou falando disso no módulo 7? Você mandando o seu nome e a sua data de nascimento, a numeróloga consegue trazer várias informações para você. Consegue trazer o que que você fez na vida passada? Quais são os comportamentos que você teve que você pode consertar nessa vida para liberar os karmas? Consegue trazer para você qual é o seu caráter e qual é a sua personalidade? Por que que isso é importante? Porque uma coisa é quem eu sou internamente. E uma coisa é a minha casca perante os outros. Então, o caráter é quem eu sou lá no fundo do meu coração. É o que eu gosto, é quem eu sou de verdade, né? E a personalidade está ligado muito à persona. Persona significa máscara. Então, para a gente viver a nossa vida, a gente cria uma máscara que é como os outros nos veem. Então, às vezes, as pessoas se identificam com as máscaras, só que elas não são as máscaras. Então, é muito interessante você perceber qual é o teu caráter e qual é a tua personalidade. Caráter dentro, personalidade fora. Uma outra coisa muito interessante também que a gente consegue no mapa é o desejo da alma. Qual é o desejo da tua alma? Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Esse ser espiritual tem o espírito acima, depois tem a alma, depois vem o corpo físico aqui, tá? E essa alma, ela exerce uma função para o espírito, que está lá em cima, vamos falar assim. Então, qual é o desejo dessa alma que está ligado nesse espírito? Você sabe qual é o desejo da tua alma? Isso é muito interessante. É, o caminho de origem é incrível, porque o caminho de origem traz, a gente consegue ver pelo caminho de origem qual é a nossa carreira verdadeira. Então, o dom, sabe o dom que a gente fala, eu vim com esse dom, por exemplo, a Jéssica é intuitiva, né? Ela consegue saber o que você está sentindo, o que você está pensando e consegue te ajudar de uma forma bem significativa. Então, eu não treinei isso, eu vim com isso. Então, isso poderia ser considerado o meu dom. Esse dom, normalmente, ele vem da nossa família, da genética, da energia, enfim, como você preferir achar. E esse caminho de origem, ele tem muito a ver com a nossa carreira verdadeira. Então, será que você está na sua carreira verdadeira? Será que você está honrando esses ancestrais da forma mais elevada, trazendo esse conhecimento que veio deles, né? E, às vezes, o teu ancestral mais próximo, é o pai e a mãe, tem uma profissão específica, só que às vezes não é aquela profissão da mãe e do pai. Às vezes é do vô, da avó, é de alguém mais para trás, sabe? Então, qual é a sua carreira verdadeira? A carreira verdadeira é o que faz com que a gente normalmente execute o nosso propósito perante a vida. Só que se a gente quiser ir um pouquinho mais a fundo, a gente consegue acessar o nosso destino. Esse destino tem muito a ver com a nossa missão espiritual. Então, qual é a tua missão espiritual? Você, além de viver experiências, você perante o mundo, o que que você veio fazer aqui?
né? Você está fazendo isso? É muito comum as pessoas, às vezes, não acessar essa missão espiritual e começar a ficar doente. Cada número tem uma representação de uma doença. No teu mapa numerológico fica claro doenças que você pode vir a desenvolver se você não seguir o teu caminho direitinho. Porque lembrando, não é uma punição, é uma forma da vida te mostrar teu caminho da forma mais elevada, né? Tem uma outra também que é bem interessante, que é sobre a meta final. Qual é a tua meta final? Ou seja, você vai viver várias coisas, várias experiências para chegar ali 40, 50 anos e focar em algo específico onde você vai estar mais pronta. E isso é a meta final. Você sabe qual é a sua meta final? Então, o mapa numerológico, para mim, ele foi muito incrível até em relação ao meu nome, porque eu tenho o nome da minha mãe e do meu pai, e eu usava muito o nome do meu pai. E eu anulava o nome da minha mãe, só que a minha força estava no nome da minha mãe e do meu pai. Então, você já percebeu sobre isso? Quando pergunta o seu nome, qual o sobrenome que você dá? Você dá os dois, você dá o da mãe e do pai? Então, isso tem muito a ver com a força que você coloca no seu trabalho, sabe? A gente consegue ver também os nossos desafios. Os nossos desafios é literalmente aquilo que a gente não aprendeu na vida passada, é as pedras no sapato. Então, você entendendo qual é o desafio, você consegue lidar com ele da forma mais elevada, que nem, digamos, você vai fazer uma viagem e alguém te manda a localização, te diz onde é. Você nunca foi, mas você tem uma orientação de como chegar lá da forma mais elevada, ou por um mapa, ou pelo GPS, ou por uma localização, ou por uma placa, você tem uma ideia. Quando você vai no escuro, não dá muito certo, não. Tem também os pináculos. Os pináculos são energias que vêm para te ajudar em determinadas idades. Então, de 9 em 9 anos, você tem uma energia específica ali te ajudando em algum aspecto, que muitas vezes você nem sabe que está ali e você não aproveita ela da forma mais elevada. Uma outra coisa interessante também é que você consegue ver se você tem números kármicos. Os números kármicos são coisas que a gente ferrou na vida passada e que a gente precisa cuidar os comportamentos nessa para não fazer a mesma coisa. Quando você tem a consciência, você vai ser testado, né, nesse karma toda a vida, mas você tende a ir para o lado positivo para que no outro você cumpra ele, você pague a tua dívida em relação a ele e não precise mais desse lugar negativo. E uma outra coisa bem interessante que a gente consegue também ver no mapa é se a gente tem número mestre. O número mestre, basicamente, é um tipo de evolução que eu vim para trabalhar perante o mundo. Por exemplo, eu tenho o número mestre 11, que é que é literalmente o líder espiritual. Eu venho para trazer um conhecimento em massa para as pessoas. Por isso que eu estou fazendo esse curso, por isso que tem YouTube, por isso que tem Instagram, por isso que tem palestras. Pessoas que têm esse número mestre 11, eles não podem se contentar só no individual, porque eles combinaram antes de vir no contratinho lá, de passar esse conhecimento em massa, porque eles têm um conhecimento específico que é muito importante que o mundo tenha, que o mundo saiba, que o mundo conheça. Então, se você também vem com um número mestre e você não executa, dá ruim num nível atmosférico. Então, assim, eu tenho um carinho, acho que dá para ver, né? Que eu tenho um carinho muito especial pelo mapa numerológico. Esclareceu muitas dúvidas para mim, mesmo eu já tendo feito o mapa astral. Para mim, fez muito sentido o mapa numerológico. Acredito que vai fazer muito sentido para você. Então, se você sente no seu coração de fazer um atendimento individual comigo, estarei à disposição e deixarei o contato aqui embaixo para você